Voltando, pessoal. Então, vamos lá. Aqui, nesse novo slide, né, é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Então, quem está desencarnado, como Paulo, né, disse para a gente ali, quando você passa para a vida futura, ele ainda estava encarnado quando escreveu aquilo, mas o ponto de vista é diferente. Né? Então, olha, é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Olha só, a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. A humanidade inteirinho, o planeta inteirinho, se perde na imensidade dos planetas, das galáxias, dos universos diversos, dos multiversos, como a ciência fala agora. Nós somos muito pequenininhos. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados, né, aqueles importantes, são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Vamos voltar lá para o primeiro slide. A humanidade, tanto quanto as estrelas, o ponto de vista, o Mário Sérgio Cortella, né, ele dá uma palestra muito interessante num treinamento que ele dá lá para o Banco do Brasil, né? Então ele começa explicando, eu vou resumir, ele começa explicando as estrelas, o firmamento, né, os planetas, né, que aqui no nosso Sol. Aí ele começa a dizer que tem milhões de sóis, que tem milhões de galáxias, e ele começa a mostrar isso. Milhões de galáxias, milhões de universos. Primeiro ele mostra isso tudo, e daí você tem uma compreensão, fica meio assustado, e tem uma compreensão de grandeza. Tu fala, caramba! Aí ele fala assim, e aí ainda tem um cidadão que tem coragem de estender uma carteira e falar, sabe com quem está falando? É essa questão, a questão é que nós nos perdemos em toda essa grandeza das coisas que Deus criou. Somos como confundidos, olha, pequenos. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra. Que proletários e potentados são da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Vamos marcar isso aqui, ó. Pessoal, o que isso quer dizer? Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Fica para a gente não dar, até porque a gente vai ter nos próximos slides um esclarecimento melhor. Mas quanto mais apego às coisas materiais, quanto mais apego a tudo que nos cerca aqui. Pessoal, a gente vai ver aqui que não é que a gente não tem, claro que eu já falei hoje mesmo, né? Claro que a gente tem que buscar vitória, sucesso. O que seria da humanidade? O que seria da humanidade mesmo? Se o ser humano não buscasse trabalhar, lutar, aprender, né, querer um conforto, uma vida melhor, descobrir coisas novas. Olha aí a ciência, a medicina. Alguém se esforçou muito, muitas vezes deu pouca atenção aos filhos. Eu não estou dizendo que isso é certo, mas acabou uma descoberta. Então não é isso, o quanto é uma balança em que a gente precisa aprender a equilibrar. Por quê? Porque uma vez que a gente está aqui encarnado, mas o ponto de vista, né, é o do conhecimento da vida futura.
É o do conhecimento de que a gente não vai dormir esperando o dia do juízo final. Não vamos. Nós vamos trabalhar e aprender o tempo todo e arcar, na verdade, com as consequências dos nossos atos. Então, mais do que nunca, está na hora da gente começar a trabalhar nós mesmos, internamente. Conhece-te a ti mesmo, já dizia, a gente estudou isso no Livro dos Espíritos, né? Já dizia Sócrates. Então, é muito importante que a gente saiba equilibrar, né, a nossa necessidade das coisas materiais com a visão da vida futura, com a importância, com a dedicação às coisas da vida futura. Porque a vida futura é o plano espiritual, a evolução está nos passos de Jesus, a receita, a regra, o modelo é Jesus. Se a gente começa a aprender, a praticar, muito em breve, tudo se torna mais fácil. Essas agonias, essas ofensas que a gente fica ruminando um tempão, esse mal que a gente acha que só acontece com a gente, que tem uma nuvenzinha aqui em cima da nossa cabeça, tudo isso vai passar? Vai deixar de acontecer? Não, mas porque é a vida. Tem coisas boas, tem coisas ruins, e aprendizado é escola. E cada um tem exatamente aquilo que é necessário. Deus é Pai, bom e misericordioso. Ele não vai dar a nenhum de nós um fardo maior do que a gente possa carregar. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos pensar, vamos raciocinar. Aqui eu vou falar rapidamente essa questão da coisa material, de viver a vida. Eu quero viver a vida porque me traz à mente, eu já comentei sobre essa parábola, né, do filho pródigo. Né, o filho mais novo lá daquele pai, né, que tinha terras, fazendas e tal, e ele vivia muito bem, né, esse rapaz. Mas aí ele começou assim, poxa, mas sem o conhecimento da vida futura, não, mas aqui eu só estou vendo isso aqui, é a mesma coisa todo dia, eu quero outros sabores, eu quero conhecer outros tipos de vida, eu quero ser livre, eu quero ficar à vontade para fazer o que eu quero, dar vazão aos meus sentimentos. E aí, ele pediu ao pai a parte dele da herança e meteu o pé no mundo para conhecer, sentir, viver aquela coisa toda. E lá foi ele para as coisas materiais. Enfim, gastou a herança em busca de novos valores, novos sabores, novos. Na verdade, ele gastou tudo em bebida e situações de lascívia. E quando foi ver, veio uma época de grande dificuldade nas plantações, de tudo, dificuldade financeira nos estados. E ele se viu numa situação dificílima. Né? Aí a gente sabe que ele foi trabalhar com um homem que se ofereceu para cuidar dos porcos do homem, para pelo menos poder comer a comida dos porcos. Que ciente disso, os funcionários lá do homem tomavam conta dele. Então ele vivia no meio dos porcos, muito mal conseguindo a ração dos porcos para se alimentar. O ponto de vista dele, de quando ele está, aí ele foi refletir sobre o ponto de vista dele, quando ele estava lá com o pai dele, e o ponto de vista dele, quando ele estava ali no meio dos porcos, sem ter o que comer. Obviamente, ele voltou para casa, né? Ele falou, não, lá os funcionários, os empregados do meu pai comem tão bem, e eu aqui, não, eu vou botar o orgulho de lado. Quando ele colocou o orgulho de lado, quando ele foi refletir, pensar sobre a situação que ele estava passando, quando ele foi avaliar o que é que ele tinha feito com a vida dele, o que é que ele tinha feito com a herança dele, quando ele parou para refletir sobre isso tudo, num momento de dor, ali ele decidiu deixar o orgulho e a vaidade de fora, porque ele poderia ser escorraçado pelo pai dele, mas ele deixou o orgulho e a vaidade de lado e foi buscar o pai. Foi recebido com alegria.
O ponto que interessa para a gente é o ponto de vista dele nas duas situações em que ele se encontrava. Então, vamos colocar o nosso ponto de vista, vamos refletir. A gente não precisa esperar cair, a gente não precisa esperar o sofrimento e a dor bater na nossa porta, porque hoje o conhecimento chega para a gente. Hoje, a gente tem essa possibilidade de conversar sobre isso, de trazer o Evangelho de Jesus de uma maneira, numa interpretação diferenciada para o nosso dia a dia. A doutrina espírita dá essa percepção e essa possibilidade para a gente, esse outro ponto de vista dos espíritos, que a visão deles é muito maior, é como disse Paulo. Hoje eu vejo em parte, depois eu vou ver o todo. Quando vier o perfeito, o que é imperfeito sai, acaba. Então, essa percepção que a doutrina traz, essa interpretação que mostra o ponto de vista dos espíritos, trazendo a informação da vida futura para a gente. Não vamos deixar as coisas ficarem piores para a gente começar a refletir sobre as nossas vidas. Volto daqui a pouco, pessoal.